Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na previsão. Plano tão glorioso pra gente falar. Assim nunca dividimos, porque a diretoria do Botafogo, com seu planejamento todo atrapalhado, deixou o Ancelotti nessa questão aí de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, vai ter que priorizar a Copa. Não tem jeito, vai ter que priorizar, vai ter que focar nas Copas, de certa forma, abrir mão do Brasileirão. Enfim, filho, pra entregar, não se preocupe, pra perder, eu vou trazer pra vocês até uma boa notícia aqui, porque provavelmente o time contra o Palmeiras, que vai ser bombado, pode ter alguns titulares, que não devem ser titulares, num jogo da altitude de Quinto, e é um time que pode, sim, fazer com que o Botafogo vença o Palmeiras. Vai ser um jogo muito difícil, mais difícil ainda, por conta dessas nuances, né? Será que o Botafogo vai poupar o Barbosa? Será que vai poupar o Marçal? Como é que vai ficar a questão do meio-campo? Enfim, muitas dúvidas causadas, é claro, pelo planejamento atrapalhado da diretoria do Botafogo, cobertor mais curto do que a gente imaginava. Vamos falar sobre isso, e muito mais, vamos lá. Falar de Botafogo, né? E falar dessa situação incômoda que vive o David Ancelotti, a sua comissão técnica, porque o planejamento do Botafogo, que foi equivocado na montagem do elenco até aqui, eles tentam esconder, tapar o sol com a peneira, mas aqui a gente não dá mole, não. Pra eles, não. Aqui a gente fala, erraram, precisam assumir o erro, muitos não têm coragem para assumir e, por enquanto, estão sem competência para tapar o erro com acerto. Até agora não tem zagueiro. Até agora a ponta direita tá só com o Arthur, enfim. E o que acontece? Diante de tantas lesões, de tantos erros na montagem do elenco, o Campeonato Brasileiro que não deveria ser deixado de lado, ele acaba sendo uma terceira opção. Ele acaba realmente tendo Botafogo, no final das contas, abrir mão de um confronto que tinha tudo para ser um confronto direto. Botafogo e Palmeiras. E aí você tem um Palmeiras com 4x0 no meio de semana, que vai com o que tem de melhor para esse domingo. E o Botafogo com 1x0, o Botafogo não pode simplesmente repetir o time. O Botafogo simplesmente não pode com força máxima, não. O departamento de fisiologia vai ter que fazer algumas análises para dizer o seguinte: não, esse aqui melhor ser culpado. Esse aqui também para ficar 100% na altitude não pode jogar. E aí quais são as possibilidades que o Ancelotti pode ter de um time forte? Que abrir mão não significa entregar o jogo. Ah, vou abrir mão do brasileiro em relação ao jogo com a Libertadores. Mas não é porque ele quer, é por conta da necessidade. Ninguém aqui no Botafogo tá fazendo escolhas. Não, eu prefiro essa competição do que essa. Nem isso o Ancelotti pode ter o direito de escolha. Ele não pode escolher. Quais seriam as opções para esse jogo contra o Palmeiras? Bom, vamos lá. Se nós pensarmos na parte ofensiva, tá, eu acredito que o Álvaro Montoro não seja titular no jogo de Quito. Eu acho que, por ser um jogo muito mais físico, a carga física muito pesada, talvez o Ancelotti prefira iniciar a partida com Matheus Martins. Então Montoro pode ser titular, jogando no Nilton Santos, tranquilo. O campo que ele já conhece, nível do mar. Vai ser um jogo com mais espaços, foi um jogo contra a LDU. Então talvez o Álvaro Montoro possa jogar Savarino, Montoro, Nathan Fernandes e o Tuco Correia na frente. Pode ser uma possibilidade. O Botafogo jogou mais ou menos assim contra o Bragantino, só que foi outro desenho, colocou o quarteto de frente totalmente em reserva. Mas para esse jogo contra o Palmeiras, acredito que o Arthur Cabral seja poupado, que é um jogador importantíssimo no jogo físico do Botafogo. Talvez o Arthur, por ser o único ponta-direita, também seja poupado, e aí o Nathan Fernandes possa começar jogando. Não acho que o Savarino deva ser poupado, porque de repente o Botafogo em quinto pode jogar com o Nilton e o Marlon Freitas, e o Danilo um pouco mais avançado. Fazendo aí essa ligação com o passe mais preciso, com o jogo mais físico, com o jogador mais forte, jogador de imposição. Então acho que o Botafogo pode iniciar com o Savarino, Montoro, o Correia mais à frente, apesar de não ser esse jogador matador. A gente viu que não é. Aliás, Joaquim, Tuco, Correia. A hora é agora, né, filho? Se você não desencantar o Campeonato Brasileiro, vai ficar difícil. A hora é agora. Agora que se prova que é um jogador decisivo, que é um jogador de jogo grande. A carreira do Correia dava a entender isso.
É um cara que está acostumado com o jogo grande. É um cara que está sempre disputando as primeiras posições. Foi campeão com a seleção argentina. Mas, atualmente, está muito abaixo do que a gente esperava. Nunca foi um finalizador, mas está muito abaixo. A conexão dele com o jogo demora. Parece dial-up, conexão dial-up. Demora para ficar estável. E não dá para ser assim. Ou, de repente, começar o jogo contra o correio. Para que, no decorrer do jogo, ele possa melhorar. Ele iniciou algumas partidas. Ele iniciou, bem, algumas partidas. Ele começou o jogo contra o Sport, contra o Bragantino. Ele foi, bem, difícil. É que, quando ele entra, a partida está pegando fogo. Ele entra. O ritmo dele demora muito para acelerar. Mas eu acho que esse pode ser um quarteto do Botafogo. Savarino, Tuco Correio, Monturo e o Natão Fernandes. Pode ser uma opção. Para que o Matheus Martins, o jogador mais forte, o Arthur Gabriel e o Arthur, que é o único ponta-direita, possam ser poupados. No meio-campo, o Alan poderia começar jogando contra o Palmeiras para que o Danilo fosse poupado. Danilo precisa ser titulado. É o jogador que tem mais criatividade. Então, de repente, Alan e Newton, Alan e Marlon Freitas mesmo. O Botafogo pode colocar o Alan para começar o jogo. Que é um jogador que faz o jogo ficar bem jogado, é um cara de base. O Palmeiras é o time que joga e deixa jogar. De repente, o Alan poupando Danilo para essa partida contra o Palmeiras. Nas laterais, não temos o cuiabano para revezar. O Alex Tevez não dá para ser poupado e colocar o Marçal, porque o Marçal tem que jogar na zaga. Olha a situação. Na defesa está o nosso pesadelo. O Neto pode estrear, mas seria realmente para fazer o revezamento de goleiros. Que é o ideal para readquirir aí o ritmo de jogo, a intensidade de jogo, ficou uma semana fora quase. Mas é possível que o Neto apareça nesse jogo contra o Palmeiras, tá? E na lateral a gente tem o Vitinho que poderia ser poupado de Fernando Mateu Conte. Mas de resto, vai botar o Cauã Branco nesse jogo contra o Palmeiras para poupar? Não sei. O Marçal é um cara que tem uma sequência de 4 jogos, e a gente sabe o motivo. Questão física. Não tem como sonhar em perder o Marçal para o jogo de quinto. Então o Timote tá numa sinuca de bico. É claro que a fisiologia indica isso, né? Mas também tem histórico do jogador. Não dá pra gente correr risco nenhum. Só que ao mesmo tempo, a gente vai ter que correr todos os riscos. Porque na defesa, o Cuiabando vai estar recuperado. A gente não sabe o que aconteceu com o Cuiabando. Tinha sido uma pancada na perna. Parece que se transformou em algo pior. Não sei. Se o Cuiabando estiver disponível, ótimo. Porque é uma válvula de cabo de muita qualidade. Por enquanto, Alex Telles vai ter que mais uma vez jogar. O Marçal vai ter que jogar. O David Ricardo tomara que se recupere para a partida contra a LDU. Enfim, tudo é uma empolgue. O Botafogo não vai poder inscrever um novo zagueiro até o jogo de volta contra a LDU. A gente já está pensando nessa inscrição de um novo zagueiro. Cris Ramos aí na ataque. Pro jogo contra o Vasco. E o Campeonato Brasileiro, é claro. Enfim, muito preocupante. É uma sinuca de bico. E a diretoria do Botafogo, que a montagem do elenco colocou o Antianote. E é isso. A gente paga pelos erros, mais uma vez. Repito aqui. Dessa história de que a temporada começa em março. Que a temporada começa em abril. A temporada começa em janeiro. A temporada começa em janeiro. A montagem do elenco tem que começar em janeiro. A gente está pagando pago agora. Com um time, com um cobertor pela metade. Tomara que tudo dê certo. Tomara que o Botafogo consiga fazer um bom jogo. Domingo contra o Palmeiras. E principalmente, buscar a classificação na altitude. Porque vai ter que suar a camisa. Vai ter que honrar a camisa do confiante. Mas a diretoria precisa aprender alguma coisa. Com isso tudo está certo. E ó, Turco Correia, faz o golzinho do Ninho. E aí a torcida para de pegar no pé. Fica mais tranquila. Faz o golzinho da vitória do Ninho. E aí está tudo certo. A gente fica aqui. A gente está certo. Beijo grande no seu coração. Saudações, alvinegras. Fui.